Olá, pessoal. Boa noite mais uma vez. Hoje, dia 25 de janeiro. Nós agradecemos aí a presença de vocês em mais esta retransmissão de live. Hoje, com o tema Gestão da Aprendizagem Ativa, com o professor Rion Braga. Essa também foi uma live que teve bastante repercussão e consideramos também uma live que foi muito boa, das realizadas em 2021. E ela continua dentro desse bloco que a gente tem trazido nas últimas lives aí, relacionadas com a questão da aprendizagem ativa, da educação no século XXI. Então, desejamos a você uma excelente retransmissão e, no final, eu retorno para passar as instruções sobre a emissão do certificado. Boa palestra a todos. Nós vivemos um momento muito interessante, né? Quando se trata do processo da aprendizagem, né, eu acho que podemos colher frutos importantes do momento em que estamos vivendo e do convite à reflexão que o processo da pandemia nos trouxe. Claro, a pandemia é algo que a gente está tentando superar, uma coisa que aconteceu muito ruim para todos nós, para o planeta todo, mas a gente tem que tirar as lições positivas que vieram a partir dela, né? E são muitas as lições positivas que a gente pode tirar deste movimento. Não é à toa que nós estamos falando de aprendizagem e dá para aprender mesmo com as situações de dificuldade. A pandemia trouxe elementos importantes de reflexão no processo educacional. Obviamente, eu não vou falar daqueles que são lugar comum, que todo mundo já sabe, do processo da capacitação do nosso uso da tecnologia. Ela incrementou muito. Há quem diga que avançou 5 a 10 anos a utilização da tecnologia e dos recursos virtuais, né, com a pandemia. Os professores tiveram que aprender, os alunos tiveram que se adaptar, e tudo isso é lugar comum. Já não há quem duvide que esse é um aprendizado que ficou para sempre e vai ser cada vez mais aprimorado. Mas esse movimento já acontecia antes da pandemia, ele foi acelerado pela pandemia. O que está acontecendo de fato novo, mais inovador do que a questão tecnológica, é o convite que a pandemia nos faz a refletir sobre o processo de aprendizado como um todo. Não só agora sobre o como aprender, que a gente aprendeu a utilizar novos recursos para trabalhar novas metodologias de aprendizagem, né? Isso aí, óbvio, mas a pandemia nos trouxe uma reflexão sobre o que aprender e nos trouxe uma coisa que não se discutia muito no âmbito educacional. Por que e para que aprender? E aí, de fato, a gente pode tirar conclusões muito importantes, refletir sobre muitas coisas importantes sobre isso. Mas vamos criar um pouco de suspense antes de chegar lá, vamos percorrer um pouco uma trajetória anterior a isso para ver como é que está evoluindo o processo da aprendizagem no mundo. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, antes de passar alguns slides, é que nós tínhamos como fonte de informação, eu na minha formação, nas faculdades que eu fiz, a informação que nós tínhamos era de onde vinha? Vinha do professor e dos livros. Alguns artigos que nós tínhamos acesso, eu era do tempo ainda que tinha que pedir para alguém entrar num computador, para entrar num protocolo da BIREME, para solicitar esse artigo, e ele inicialmente vinha pelo correio, depois vinha via fax, né, para eu ter acesso a artigos de periódicos científicos no mundo e os livros na biblioteca. Mas a nossa principal fonte de consulta para acesso ao conhecimento eram os nossos professores, né? E, evidentemente, o maior advento, a maior ruptura no processo de ensino e aprendizagem que aconteceu nos últimos 100 anos foi o acesso universal à informação, né, que colocou nas mãos de cada pessoa a possibilidade teórica de acessar qualquer conhecimento que existente no mundo. Basta ter um dispositivo conectado à internet hoje, porque o repositório de conhecimento disponível na rede mundial ele é vasto e completo. Não há praticamente nada que você queira saber que você não consegue acessar sozinho. Então, passamos a não ter a dependência de alguém para acessar informação e para acessar conhecimento. Só que, obviamente, continuamos muitíssimo dependentes de pessoas para transformar esse conhecimento, para transformar a informação em conhecimento, para ampliar a compreensão sobre este conhecimento, para contextualizar este conhecimento e dar aplicabilidade a este conhecimento. Então, todo este movimento evoluiu, mudando o papel do professor, né, e reconfigurando o que significa, de fato, o processo da aprendizagem, e nos permitiu refletir sobre isso.
Agora, então, vamos olhar isso a partir da ótica de alguns temas. Vou colocar alguns slides aqui para a gente refletir juntos sobre esse movimento, ponto a ponto, passo a passo, para a gente entrar em coisas bem práticas que podemos utilizar no nosso dia a dia como educadores e como professores, né? Vamos começar com a primeira provocação, né? A gente vê muito nas palestras, eu mesmo falo isso, né? Mas não está certo falar em aprendizagem ativa e aprendizagem passiva, né? Na verdade, em última análise, não existe aprendizagem passiva. O aprender é um ato, por definição, ativo. Ninguém consegue aprender pelo outro, só a própria pessoa consegue aprender. E, obviamente, a pessoa só aprende o que ela quer aprender. E isso é uma constatação que, infelizmente, nós educadores precisamos aprender a lidar com isso para que a gente consiga, de fato, melhorar a nossa performance no que diz respeito ao ensino. Mas como se aprender é sempre um processo ativo, né, obviamente, as chamadas metodologias ativas da aprendizagem, elas envolvem técnicas que otimizam este processo ativo do aprendizado, otimizam o processo do aprendizado a partir de um maior protagonismo de quem está aprendendo, né? Diferente daquilo que é chamado, entre aspas, de passivo, que é o aluno que fica apenas ouvindo um professor falar, assistindo alguma aula, né? Então, didaticamente, essa divisão já existe, mas na prática só existe realmente a aprendizagem, é sempre um processo ativo. Mas vamos diferenciar uma coisa mais relevante agora, que vocês verão no próximo slide, que antes de diferenciar isso, nós temos duas constatações importantes, né, que é lugar comum, né? Há uma crítica muito grande, né, não só de especialistas, pesquisadores, educadores, mas também do próprio mercado de trabalho, principalmente no ensino superior, mas também isso volta a ser o ensino básico, que a gente gasta muito tempo ensinando e o nosso estudante aprende muito pouco. Numa faculdade, isso é claro, 4, 5 anos de um curso superior, e ao se formar, o aluno é capaz de replicar não mais do que 40% do que lhe foi ensinado, replicar teoricamente, na teoria, não mais do que 40% do que lhe foi ensinado, e se pedir para ele pôr em prática isso, não chega a 10% do que lhe foi ensinado, a sua capacidade de colocar em prática. Então, só para ficar claro aqui, você ensina 100 para o aluno, ele se forma lembrando de 40 do ponto de vista teórico, mas conseguindo aplicar menos de 10 do ponto de vista prático. É uma performance muito ruim, né? Se isso fosse um ambiente mais profissionalizado, né, estaria todo mundo reprovado, dada a baixa performance que é o aprendizado no tempo dentro de um ambiente de educação superior. Isso acontece mesmo no ensino médio, no ensino fundamental, é muito tempo para pouco aprendizado, né? De fato. Por quê? Porque, primeiro, não se compreende adequadamente como se dá o processo de aprendizado. Os professores, na sua formação, na pedagogia, nas licenciaturas e mesmo nos mestrados e doutorados, trabalham muito pouco essa questão das contribuições à neurociência, da psicologia do desenvolvimento, da psicologia cognitiva ao processo do aprendizado. Então, nós não estudamos como uma pessoa aprende. Por isso, ensinamos de uma forma que o aprendizado acaba sendo pouco efetivo, né? Isso é uma coisa super relevante, já que estamos falando de gestão da aprendizagem, né? Isso tudo requer técnica, isso tudo requer maneiras inteligentes de fazer que as escolas e faculdades não têm aplicado. Se tivessem aplicado, não ficariam gastando 80% do tempo dando aulas expositivas, porque qualquer pessoa que estuda aprendizagem sabe que não se aprende nada assistindo aula. Desculpa, não é que não se aprende nada assistindo aula. Não se aprende nada só assistindo aulas, né? As aulas são muito importantes, senão nós não estaríamos aqui falando com vocês. Mas, evidentemente, vocês assistindo uma live dessas sobre gestão da aprendizagem, vocês não vão aprender sobre gestão da aprendizagem. Vocês vão se sensibilizar para determinados contextos que são abordados aqui, e a partir daí vocês vão mobilizar o seu processo cognitivo para buscar estudar mais sobre isso, compreender mais, aplicar, elaborar e aplicar, para depois de tudo isso acontecer, você poder dizer que aprendeu alguma coisa sobre gestão da aprendizagem. Obviamente, assistindo aula e palestras é o primeiro passo, mas não o último passo, e não concretiza o aprendizado efetivo, né? Indo adiante nos nossos slides, nós poderemos ver que a aprendizagem ativa, ela envolve uma discussão sobre todos esses elementos, que é o que eu comecei falando, que a pandemia nos trouxe uma reflexão diferente sobre esses elementos. Quando aprender, como aprender, onde aprender, o que,
porquê, etc., sempre foi um elemento de discussão entre os educadores, mas não sobre a ótica que está sendo discutido agora. E aí sim, vivemos um momento de ruptura na educação, de um modus operandi antigo para um modus operandi novo, com miríades de elementos inovadores, desde inovações incrementais, para melhorar como se fazia no passado, até inovações disruptivas, que muda totalmente a forma de fazer. Conversando um pouco sobre isso, ou antes de conversar sobre essas inovações na gestão da aprendizagem, vamos entender um pouco, no próximo slide, como funciona essa diferença de aprendizado efetivo para aquele aprendizado efêmero superficial. Pode colocar o próximo, por favor? Então, dentro desse contexto, a neurociência nos trouxe uma contribuição muito importante já há 20 anos, tá? Isso aqui não é novo. Há 20 anos, os educadores já discutem e pesquisam isso. O que é aprendizado efetivo? Para diferenciar daquele aprendizado efêmero e transitório. Então, vou ajudar vocês nesse contexto. Quando eu recebo, por exemplo, os alunos, os calouros na Uniamérica, eu coloco para eles, faço uma palestra de boas-vindas para eles, contando como é que é o modelo híbrido, as metodologias ativas que usamos na Uniamérica, e coloco para eles, numa dada altura da minha fala, eu projeto para eles uma prova que eu fiz quando era estudante de medicina. Essa prova de cardiologia eu fiz no ano de 1991, e apresento para eles essa prova. Tinha 20 questões sobre arritmias cardíacas, eu acertei as 20 questões e tirei nota 10 nessa prova. Acho que foi a única prova da faculdade da minha vida que eu tirei nota 10. Eu mostro essa prova para eles e faço uma pergunta para eles. Digo assim, era uma prova sobre arritmias cardíacas que eu acertei as 20 questões. Levante a mão quem acha que eu aprendi arritmias cardíacas na faculdade. E, como era de se esperar, eu acho que eles imaginam isso, quase todo o auditório ali no presente levanta a mão dizendo que eu aprendi, porque, afinal de contas, o conceito que eles têm de aprendizado remete a, se você acertou tudo numa prova, se você sabia responder todas as questões, é porque você aprendeu sobre esse tema chamado arritmias cardíacas. É o lugar comum, que todo mundo pensa isso, né? Eu digo, ok, vocês responderam que sim, que eu aprendi, e eu vou explicar para vocês agora o conceito de aprendizado efetivo. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês. Primeiro, 30 anos se passaram da data que eu fiz essa prova, eu não lembro absolutamente a resposta de nenhuma dessas questões. Arritmias cardíacas é grego para mim hoje, eu não tenho a menor ideia como classifica, como trata o processo todo fisiológico delas. Eu não sei mais responder nenhuma dessas 20 questões hoje. Agora eu volto a perguntar para vocês. Vocês acham que eu aprendi arritmias cardíacas na faculdade? E daí dá-se um silêncio no auditório, né? Eles acabaram de dizer que sim, baseado na premissa de que se eu acertei na prova, isso significa que eu aprendi. Ué, em algum momento da minha vida, eu detinha um conhecimento teórico sobre arritmias cardíacas, mas isso não quer dizer que eu aprendi arritmias cardíacas, porque esse aprendizado não foi efetivo, ele foi efêmero e transitório. Ele durou no meu cérebro tempo suficiente para eu fazer a prova e nada mais. Possivelmente tenha durado alguns dias a mais, quando muito. Às vezes duram meses a mais. Mas se ele desapareceu, é porque não foi efetivo. E aí eu consigo explicar para os meus estudantes qual é o conceito de aprendizado efetivo. O conceito de aprendizado efetivo, ele envolve duas premissas. E alguns autores consideram 3 premissas. Vamos lá. A primeira, se o aprendizado para ser... Pode voltar, não é esse slide ainda. O aprendizado para ser efetivo, você não pode esquecer com o tempo. Se você esqueceu, ele não foi efetivo. A segunda premissa, o aprendizado para ser efetivo, você tem que ser capaz de colocar em prática aquilo que você aprendeu, ou transferir aquele aprendizado para situações reais em diversos contextos. Se você não consegue, você não foi efetivo o aprendizado. E terceiro, se você não consegue explicar para alguém aquele processo que você julga ter aprendido, ele também não foi efetivo. Então vamos começar de novo de trás para frente. Muitos alunos me dizem assim, quando assistem uma aula minha: professor, eu entendi o que você falou, mas não peça para explicar que eu não consigo. Bom, então, primeiro, não entendeu. Segundo, se ele tivesse entendido, quando você chega a um grau de compreensão profunda, suficiente para desenvolver circuitos sinápticos cerebrais, para iniciar a configuração na memória de longo prazo daquele conjunto de informações e conhecimentos, visando criar os blocos de memórias, associando com outros conhecimentos lá existentes, com outras informações lá existentes,
para configurar o seu bloco de memória, você precisaria ser capaz de explicar aquilo. O ato de explicar algo que você entendeu exige uma elaboração mental e exige elementos cognitivos diferentes daquele de só entender o que o professor falou. Por isso, essa elaboração é necessária para que o aprendizado efetivo aconteça. Você só entendeu o que alguém falou para você, mas não elaborou o suficiente para ser capaz de explicar para alguém, você não chegou ao aprendizado efetivo. Esse é um item. Mas vamos voltar ao primeiro deles. Se você esqueceu é porque não foi efetivo. Olha como é sério isso. Quem de vocês aqui, todos vocês que estão nos assistindo, certamente já fizeram ensino médio, né? Quem de vocês lembra quais eram as capitanias hereditárias no Brasil de 1720 a 1790, com os seus respectivos dirigentes, vamos chamar assim? A maioria de vocês, a não ser que a gente tenha aqui na nossa plateia algum professor de história que nos responderia com muita propriedade isso. A maioria das pessoas que estão nos assistindo, inclusive aqui a nossa equipe, não vai lembrar disso. Mas nós tivemos aula disso. Eu tive aula sobre capitanias hereditárias quando eu fazia ensino médio. Eventualmente, eu fiz uma prova sobre isso, que até tenha acertado as questões ligadas às capitanias hereditárias, mas eu não aprendi nada sobre capitanias hereditárias. Isso quer dizer que esse aprendizado foi efêmero, foi transitório, ele não foi efetivo. Se ele não foi efetivo, vamos refletir um pouquinho? Para que serviu? Serviu para desenvolver algumas habilidades cognitivas, serviu para enriquecer meu léxico cerebral, serviu para interagir com outras pessoas. Ok, é um processo normal, principalmente quando você está na escola, no fundamental, no médio, né? Vários daqueles conteúdos são totalmente irrelevantes, absolutamente irrelevantes, mas eles estão ali como elementos norteadores de um processo de desenvolvimento de habilidades cognitivas e também de habilidades socioemocionais num conjunto todo que foi desenhado dessa forma, né? Agora, quando eu falo que um conhecimento é irrelevante, tenho que fazer só um parênteses aqui. Não há absolutamente nenhum conhecimento do mundo que não seja relevante. Todo conhecimento é relevante para um dado contexto, para uma dada aplicabilidade. Se aquele conhecimento não tiver uma aplicabilidade imediata ou mediata, né, e não servir para aquele contexto onde ele está inserido, né, aí ele é irrelevante. Mas ele pode ser relevante em outros contextos, né? Que essa é uma grande crítica que os educadores fazem ao nosso ensino, ainda baseado em determinados conteúdos de baixíssima relevância para o contexto socioeconômico que os nossos estudantes se encontram, para o contexto de vida e para o contexto das suas próprias expectativas enquanto formação pessoal e depois formação profissional, que é o seu desejo futuro de seguir uma carreira, de entrar no mercado de trabalho. Isso tanto nos cursos superiores, quanto no ensino médio, quanto no ensino fundamental. Mas não vamos entrar nessas questões, que já são de ordem de políticas públicas de educação, porque não depende de cada um isso. Vamos voltar à gestão da aprendizagem, tá? Obviamente, se você é um educador, se você é um professor, ou melhor, como a gente chama, um gestor da aprendizagem, vocês vão ver a diferença, né? O professor evoluiu para um gestor da aprendizagem, né? Você não quer que o aluno tenha um aprendizado efêmero e transitório, você quer que ele tenha um aprendizado efetivo. Você quer que realmente esse aprendizado possa se consolidar para sempre. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos ao próximo slide, então. Aí você vê claramente que, por exemplo, se você trabalhar um processo no aluno só dando aula para ele, você é capaz de fazer ele conhecer os temas que você está abordando, e se você tiver uma boa didática, ele pode compreender em algum grau de profundidade aqueles temas que você está passando para ele. Mas, se ele não aplicar aqui, se ele não elaborar, se ele não aplicar, e aí envolve análise, avaliação, síntese, criação de novos elementos a partir daqueles, envolve um conjunto de habilidades cognitivas mais complexas dentro de uma taxonomia maior. Sem esses outros elementos, a aprendizagem efetiva não ocorre. Então, o que vai acontecer se o seu colégio, se a sua escola, ou se a sua faculdade, ou se você só trabalha com aula expositiva, né? O seu aluno não vai aprender de forma efetiva, ele vai aprender de forma efêmera e transitória. Por isso que está escrito ali, a aula é um expediente relevante, sim, mas ele é complementar e secundário ao processo da aprendizagem efetiva. Ele entra como um dos componentes necessários ao processo da aprendizagem, mas não único. Não se dá aprendizagem efetiva só assistindo a aula. Eu lembro uma fala muito interessante, né? Quando o Salman Khan
montou a Khan Academy, né, e ele fez aquele TED famoso que o Bill Gates participou, né? Ele fez uma fala, depois publicou aquele livro, Um Mundo, Uma Escola. Não sou fã da Khan Academy absoluto, não, eu acho muito legal, mas tem muitas falhas ali. Mas me chamou a atenção uma fala do Salman Khan muito interessante, onde ele mostrou assim, ele foi formado no MIT, que vocês sabem, né, tá sempre, em todo ano ele fica entre as 3 melhores instituições do mundo, alguns anos ele já foi o número 1 do mundo, né? E o Salman falou na fala dele no TED lá, ele falou o seguinte: foi fantástico eu ter feito o MIT, eu fiz engenharia 5 anos, foi uma lição de vida importantíssima, eu adorei ter feito o MIT, mas só valeu a pena ter feito o MIT porque eu aproveitei muito o tempo matando muitas aulas. Mais da metade das aulas eu não assisti, senão não teria valido a pena ter feito o MIT. Entende? Quando ele falou isso, deu um choque na plateia, assim, como aí? Não estou entendendo. Foi muito bom o MIT, mas foi bom porque, porque se eu ficasse, ele respondeu, se eu ficasse só assistindo aula, eu teria aproveitado muito pouco do MIT. Então aí realmente a gente para refletir sobre a importância de você trabalhar outros elementos. E aí que entram as famosas metodologias ativas da aprendizagem. Mas por que a aula expositiva tem sido considerada um vilão? Ela não é vilão, ela é extremamente necessária, não é um vilão de nada. Você só não pode fazer isso apenas, né? Por quê? Que eu estou explicando para vocês, você não trabalhou a cadeia das habilidades cognitivas, então o aprendizado efetivo não ocorre. A gente poderia explicar aqui em termos de nível, em termos de memória. A nossa memória de trabalho, ela tem hoje, os pesquisadores acham que são apenas 4 slots. Você consegue, falando em termos bem populares, né, a gente está com 2 doutores aí, o professor Malco, que está ali acompanhando a gente, é especialista em neurociência, ele pode até nos ajudar depois, se for pertinente isso. Mas a memória de trabalho nossa, ela tem 4 slots ou 4 entradas. Você consegue processar 4 coisas, entre aspas, assim, ao mesmo tempo, não mais do que isso, né? Então, mas a forma com que está sendo processado e levado para a memória de longo prazo, onde vai ser consolidado realmente os conhecimentos, vão se integrar nos blocos de memória, através da facilitação, da criação e facilitação de circuitos sinápticos e reforço desses circuitos sinápticos a posteriori, com criação de novos circuitos sinápticos colaterais, com associação de ideias e de conhecimentos integrados no bloco de memória. Tudo isso é um conhecimento que o educador precisa ter, da neurofisiologia da aprendizagem a partir da formação da memória. Mas o que eu queria dizer para vocês é que, quando você assiste uma aula expositiva, quando você ministra uma aula ou assiste uma aula expositiva, o estudante que assistiu essa aula expositiva tem lá na memória dele, na memória de trabalho, aquilo tudo por algum tempo, muito fresco ali. Ele lembra, ele discutiu, ele perguntou, e aquilo está muito vivo ali. Mas se aquilo não for trabalhado, né, aquilo não vai chegar na memória de longo prazo e ser consolidado. Aquilo vai desaparecer na memória de trabalho. Mais ainda, se aquilo não foi trabalhado de forma mais consistente, se havia um nível de dispersividade muito alto, se ele estava usando alguns dos 4 slots para outras coisas, né? Às vezes até uma sensação, você está sentindo dor no momento que está assistindo uma aula, né? Essa sensação da nossa percepção, da percepção da dor, né? Ela ocupa um espaço na memória de trabalho que dificulta a elaboração de todos os canais ali para consolidar aquele conhecimento. Então, tudo isso é muito relevante para o educador conhecer quando ele vai trabalhar, de fato, o processo da aprendizagem. Mas eu quero colocar termos mais práticos para vocês aqui. A aula expositiva é um elemento relevante e necessário, mas se ele for o único processo, seu aluno nunca vai aprender nada de forma mais consistente. Você precisa trabalhar o elemento da elaboração e da aplicabilidade para a coisa dar certo. Então, vamos lá, vamos explicar o que é isso, para a gente não aproveitar o nosso tempo. Vamos lá, para o próximo slide. Aqui está. Para o aprendizado efetivo acontecer de fato, você precisa fazer coisas muito simples, muito simples. Né? Você vai dizer, para alguém aprender de fato, ele precisa estudar. Ele falou, minha nossa, quem não sabe isso? Legal, segura aí, vocês vão ver que não é tão simples assim. Sem estudar não tem aprendizado. Óbvio, né? Ele precisa dar aplicabilidade ao que ele estudou, ou seja, fazer. Este fazer, entenda-se aí de uma forma mais ampla, que é elaborar e aplicar. Quando eu digo elaborar, eu estou dizendo tudo ali que pode ser, desde ele fazer um resumo, anotações, grifar, fazer um infográfico, fazer um mapa conceitual, fazer uma tabela comparativa, criar uma dinâmica de discussão sobre aquele assunto, explicar para alguém, criar um protótipo a partir daquele conhecimento,
uma miríade de elementos envoltos na chamada elaboração e seguindo para uma aplicabilidade real, ou seja, para que serve aquele conhecimento, em que contexto real ele pode ser aplicado. Então, o fazer aí quer dizer isso, quer dizer elaborar e aplicar. Então, o aprendizado efetivo se dá você estudando e fazendo, estudando e fazendo, estudando, elaborando e aplicando, estudando, elaborando e aplicando. E onde é que entra o professor aí? Em tudo. Em tudo. Por quê? Ele faz a mediação do seu estudo para que você compreenda o que você está estudando, tirando suas dúvidas, explicando, e compreendendo como é que está o seu raciocínio sobre aquilo e corrigindo as falhas de raciocínio e as lacunas de compreensão e te ajudando a estudar e a compreender o que você está estudando. É a primeira mediação. A segunda mediação que ele faz é criando atividades para você elaborar e fixar aquele aprendizado e ampliar a compreensão daquilo. Terceira atividade que ele faz dando feedback na sua aplicabilidade. À medida que você vai elaborando e aplicando, ele vai dando feedback, mostrando onde você está acertando, onde você está errando, onde está faltando compreensão, onde está faltando mais vivência naquilo ali. Então, o professor passa a ser um elemento fundamental no processo. Por isso que muita gente chama o professor de orientador, de mediador, de mentor, de engenheiro do conhecimento, de arquiteto do conhecimento, e a gente está chamando simplesmente de gestor da aprendizagem, porque ele vai fazer a gestão de como você vai aprender. Ele não tem a capacidade de fazer você aprender, ele tem a capacidade de gerenciar as situações nas quais ele vai oportunizar o seu aprendizado, né? E o aprendizado vai se dar só se você quiser. Agora, tudo isso parece muito simples e muito óbvio, né? Mas ele é muito mais complexo do que vocês imaginam. Por exemplo, estudar e interagir com quem sabe fazer e fazer. Olha que interessante. Hoje você vai para uma sala de aula, você dá uma aula e pede para que o seu aluno estude depois daquela aula e ele vai estudar geralmente na véspera da prova. Do ponto de vista da neurociência, isso está absolutamente errado. Primeiro, ele tinha que estudar antes da aula e não depois da aula. Olha só. Quando o professor for dar aula ou for discutir aquele assunto com ele, o estudante já tem que ter tido contato prévio com aquele conteúdo, senão é um desperdício gigante do tempo do professor. E uma otimização baixa do retorno da aprendizagem. Então, a pessoa estuda primeiro, depois interage com o professor no primeiro momento, de explicação, de dúvida, etc. O professor cria atividades para ele fazer, interage de novo com o professor sobre aquelas atividades. O professor cria situações práticas para ele aplicar aquilo que aprendeu, interage de novo com o professor dando feedback para aquilo. Né? E, finalmente, o professor faz uma avaliação para que ele tenha certeza que aquilo foi compreendido de uma maneira mais profunda e aprendido de forma efetiva, que está lá já na memória de longo prazo e não na memória apenas de trabalho, e que aquilo está indelevelmente construído para aquele estudante dele. Isso é ser gestor da aprendizagem. Mas vamos lá, vamos aprofundar em questões mais práticas ainda isso. No próximo slide, vocês já vão ver. Aí eu coloquei, claro, uma frasezinha só para a gente ter provocações. Eu gosto muito desse escritor americano, obviamente ele faleceu, mais de um século que ele faleceu. Ele tinha coisas bem sarcásticas na sua escrita, né? E eu pergunto ali, assim? Era assim a faculdade e os colégios. Será que ainda é? A frase dele é assim, ó, colégio ou faculdade é um lugar onde as anotações de aula do professor vão direto para as anotações de aula dos alunos, sem passar pelo cérebro de ambos. Só uma provocação. Vamos adiante. No próximo slide, a gente já vai ver, na próxima tela, a gente veria já um processo de crescente, de baixo para cima. Vamos ver a nossa primeira coluna aqui, de baixo para cima, para você ver como se dá o processo, só para consolidar o que eu já vinha falando aqui, né? Ministrar boas aulas é uma coisa importante, que vai levar o aluno a assimilar melhor aquele conteúdo. Discutir a matéria com ele, uma matéria já estudada previamente por ele, vai ampliar muito essa compreensão. Elaborar essa matéria através de um conjunto de atividades, seja ou não usando recursos tecnológicos, você tem ferramentas tecnológicas para isso, inúmeras hoje, depois eu posso recomendar uma bibliografia que mostra, tem uma bibliografia que eu acho muito interessante, que ela lista 35 aplicativos diferentes que você pode usar em sala de aula para criar condições do aluno elaborar sobre aquilo que você está ensinando para ele. Então, são aplicativos tecnológicos, vão desde o Kahoot, numa ponta, até mapas conceituais, que são mais antigos, na outra ponta, passando pelo Socrative, passando pelo Mentoring, passando por vários aplicativos que ajudam, mas a maioria deles faz mais do mesmo, tá? São formas de derivar ali o processo da elaboração para ficar um pouco mais lúdico e interessante. Isso não é um fim em si, é só um meio.
mas elaborar a matéria de diversas formas diferentes, usando tecnologia ou não, né? E usando metodologias ativas diversas, vai ajudar a fixação dessa aprendizagem, criando os blocos de memória, né? Trabalhar as habilidades cognitivas e socioemocionais necessárias para integrar aquele conteúdo no desenvolvimento da competência. Já é um quarto passo do processo da gestão da aprendizagem. Porque nós não estamos aqui para criar teoricões, a gente está aqui para preparar pessoas que sejam capazes de colocar em prática o que aprenderam, né? Só de teoria não se progride dentro de um processo, a gente precisa ser capaz de colocar aqui em prática. Imagina que a gente, na faculdade, aprende na teoria como é que se faz uma reanimação de uma pessoa que teve uma parada cardiorrespiratória, e imagina eu chegar para alguém, um médico chegar para alguém e dizer, alguém parou ali na frente dele e falou, sinto muito, não posso ajudar, porque eu só sei isso na teoria, não sou capaz de fazer o procedimento de fato. Então, isso não adianta nada, né? Então, e aí, a Júlia já deve ter provocações legais para a gente, mas só para terminar esse gráfico, né? Eu vou fechar ali o aprendizado efetivo quando eu der aplicabilidade àquilo. Mas lembra, eu começo do estudo individual, vou para as aulas com o professor, para a discussão da matéria, para as atividades de elaboração, que é para a fixação do aprendizado, o conjunto de habilidades cognitivas e socioemocionais para transformar o aprendizado do conteúdo em desenvolvimento de competências, dar aplicabilidade prática a isso para eu fechar o ciclo de aprender efetivamente. E aí, se ainda assim o professor, o gestor da aprendizagem, for capaz de contextualizar isso na vida pessoal ou profissional desse estudante, ele vai dar um verdadeiro significado ao aprendizado. E se isso fizer sentido na vida dele, aí realmente você chega ao patamar máximo que se espera de um educador, que que integra tudo isso a um propósito maior e não uma coisa só artificial. O que temos aí já de coisas boas, Júlia? Ele fez uma pergunta às 8h33 sobre essa questão, ó, quais os desafios da educação ativa? Então, Denis, eu até vou falar ali para frente, mas eu não vou deixar em branco agora não, tá? Mas acho que você vai se frustrar com a minha resposta, mas o maior desafio da educação ativa é o professor. Tá? Por que é o professor? Porque a nossa geração de professores foi totalmente formada, e desculpe aí o erro de semântico, mas nós fomos totalmente formados numa educação passiva. Se é que, como eu disse, não existe aprendizado passivo de fato. Mas nós somos formados num modelo passivo, num modelo onde chegava para vocês, olha, você vai lecionar essas duas disciplinas aqui, prepare suas aulas. Agora, se eu vou trabalhar, por exemplo, como professor da Uniamérica, o gestor vai dizer para mim assim, olha, Rion, você não tem nenhuma disciplina para lecionar, seus alunos vão fazer projetos sobre diversos temas diferentes, e você, como professor dessa área, deve ser capaz de preparar atividades para que eles elaborem esses conteúdos que eles estão estudando e consigam desenvolver as competências necessárias que esses projetos pressupõem que eles possam desenvolver. Eu não vou mais preparar uma aula para eu ensinar um conteúdo. Eu vou preparar e sugerir para o meu aluno um conjunto de atividades a serem feitas, elaboradas e aplicadas para ele, por ele, para que ele chegue ao desenvolvimento de uma competência. Isso é radicalmente diferente de tudo que nós aprendemos e fomos formados a fazer como professor. Tanto que chegou um momento na Uniamérica que a gente não pôde mais fazer a contratação de professores pelos métodos tradicionais. Hoje, a gente só contrata um professor que passa pelo MBA, que nós temos em Gestão da Aprendizagem, que é uma pós-graduação lato sensu, de 360 horas. Ao final dessa pós-graduação, se ele conseguiu desenvolver aquelas habilidades e competências desse gestor da aprendizagem, a gente consegue contratá-lo como professor. Porque se eu abrir o processo seletivo para o professor, assim, do nada entrar lá, ele vai perguntar que disciplina que ele vai dar, ele vai perguntar para mim se na seleção de professor ele tem que dar uma aula para ver o desempenho dele nessa aula. Eu falei, não, professor, você não vai dar aula lá na Uniamérica, para que você vai dar uma aula teste, se você não quer que você dê aula lá para o aluno? Então, o modelo mental, a resposta à sua pergunta, o maior desafio chama-se, se quiser usar o nome que muita gente usa, mindset, ou em bom português, o modelo mental da nossa geração de docentes. Enquanto esse modelo mental não for modificado, ou enquanto não chegar uma nova geração de professores com um novo modelo mental, nós teremos um desafio enorme de fazer a aprendizagem ativa existir, a educação ativa, a aprendizagem ativa, as metodologias ativas de aprendizagem existir no cotidiano das escolas. Né? Mas eu tenho mais coisas para ilustrar aí a sua pergunta,
indo adiante ali nos slides, talvez enriqueça ainda mais a resposta que você precisa para o que você colocou. E muito bem colocado, né, sua pergunta neste momento. Vamos para o próximo slide? Aqui, por exemplo, é um exemplo prático que eu trouxe de como trabalhamos na Uniamérica. Até então, o ensino superior, agora, a partir do ano que vem, o ensino médio também, que nós estamos inaugurando o nosso colégio de aplicação, né? Nós trabalhamos com o modelo educacional. Primeiro é o modelo híbrido, onde o virtual e o presencial conversam o tempo todo. Cuidado, modelo híbrido não tem a ver uma parte à distância e uma parte presencial. Isso não é híbrido. Híbrido é quando o virtual e o presencial conversam de forma integrada. Tá? Uma faculdade que tem disciplinas em EAD e disciplinas presenciais de forma separada não é uma faculdade que trabalha com modelo híbrido. Nós vamos trabalhar com modelo híbrido no ensino médio também, numa carga horária muito grande do ensino médio, porque não é o 20% de EAD que nós vamos usar, que a lei permite usar no ensino médio. Nós vamos trabalhar com o modelo híbrido no ensino médio inteirinho, então com muita virtualidade no contexto das atividades do ensino médio no nosso colégio de aplicação. Mas a gente trabalha o processo da aprendizagem ativa em duas vertentes. Uma delas é aquilo que a gente chama de metodologias ativas estruturantes, aquelas que embasaram o nosso currículo. Nós definimos no currículo que nós não vamos ensinar conteúdos descontextualizados da competência que será desenvolvida. A gente inverteu a ordem. Nós vamos listar quais competências nós queremos que o nosso aluno tenha. Veja, estou falando de ensino médio e ensino superior também, tá? E o mesmo serviria para o fundamental. É que a gente não fez o projeto do fundamental ainda, mas do médio já. Nós vamos desenvolver um conjunto de competências nesse estudante. Como essas competências serão desenvolvidas? A partir de projetos reais que ele vai elaborar e aplicar. No desenvolvimento dessas competências, a partir do projeto que ele faz, ele vai ter que estudar todos os conteúdos necessários para ser capaz de concluir aquele projeto, de fazer uma entrega naquele projeto. Junto com esses conteúdos, ele desenvolverá as habilidades necessárias para que a competência seja concretizada e desenvolvida, né? Junto com todo o processo atitudinal, que tem a ver não com valores apenas, mas tem a ver com o processo volitivo, com o processo conativo. Se você for ver a definição de competência, que todo mundo fala, conhecimento, habilidade e atitude, é muito simplista, apesar que está certa, né? Isso é muito mais profundo, porque o conhecimento tem a ver com o saber, a habilidade com o saber fazer, que é colocar em prática o que você sabe, que envolve vários outros elementos diferentes do saber. Só saber envolve um tipo de habilidade. Saber fazer envolve um conjunto muito maior de habilidades. Mas conseguir, de fato, fazer envolve processos volitivos da vontade, que eles chamam atitudinais, que leva uma pessoa a ter capacidade de concretizar o seu fazer, né? Então, todos esses elementos são trabalhados quando você elabora um currículo baseado em competências e desenvolve esse currículo a partir de projetos reais ou desafios simulados pelos professores, que é o que nós fazemos. O just in time ali significa que o conteúdo, o conhecimento, vem na hora que ele precisa usar, e não dentro das disciplinas de forma fragmentada, linear e estanque, né? Projetos e desafios são, por definição, interdisciplinares. O mundo real, entende? A natureza, os fenômenos reais do mundo são, por definição, interdisciplinares. A divisão em disciplinas, ela tira toda essa conotação, esse contexto de realidade, de aplicabilidade que a educação poderia dar. Por isso, o mundo inteiro briga com as disciplinas hoje. O primeiro país que aboliu disciplinas do currículo foi a Finlândia, todo mundo sabe, isso é popular, né? Ele trabalha com fenômenos, né, que basicamente são projetos, né, que é uma metodologia de projetos, que eles chamam de estudo dos fenômenos, mas não é mais disciplinar, é interdisciplinar. Outros países estão seguindo o mesmo caminho, a Dinamarca, a Singapura. Singapura fez um processo fantástico que eliminou nota, continua com avaliação, mas é proibido dar nota no país inteiro. Desculpa, a Dinamarca proibiu a nota, né? Singapura fez um outro movimento interessante, que fez as provas todas com consulta, né? Que balançou os educadores todos do mundo, porque, como assim prova com consulta? Parte da premissa que hoje qualquer pessoa pode, a partir do seu smartphone, consultar no Google qualquer informação do mundo. Por que não para fazer prova? Então, aí foi bem interessante esses avanços que acontecem mundo afora. De qualquer maneira, voltando para as coisas práticas aqui, nós trabalhamos um modelo de aprendizagem ativa baseado, primeiro, no modelo híbrido de educação,
que junta todo o virtual com o presencial e o apoio das tecnologias. Depois, a parte das metodologias estruturantes, que é os projetos e os desafios como elemento para desenvolver as competências. Depois, todo um conjunto de metodologias ativas usadas em sala de aula. Nós temos 40 metodologias ativas que nós preparamos o nosso professor para usar em sala dentro dos seus projetos. Quer dizer, é uma metodologia ativa dentro de outra metodologia ativa. O aluno está fazendo um projeto real, elaborando um projeto que ele vai entregar, seja um protótipo, um tangível ou não, abstrato, mas ele está fazendo um projeto e, à medida que o professor está capacitando ele nas fases do projeto, o professor está usando um outro tanto de metodologias ativas ou de elementos didáticos para que ele consiga desenvolver esse projeto. Como eu disse a vocês, a gente tem uma lista de 40 que a gente orienta nossos professores a utilizar. Eu coloquei aqui uma meia dúzia das mais comuns, né? O design thinking, o peer instruction, os mapas mentais e conceituais, o próprio storytelling, e são elementos muito comuns de usar no dia a dia das atividades de sala. Júlia, temos novidades aí? Sim, Rion, temos 2 perguntas. Como trabalhar a aprendizagem ativa em turmas com grande número de alunos? Perfeito. Veja só, Maria Auxiliadora, aí quando você tem turmas dessa proporção, tá, você tem que utilizar recursos tecnológicos para te ajudar. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito, muito, muito importante nisso daqui, tá? Que é a seguinte, quando o professor gestor da aprendizagem, ele precisa ter condições de orientar individualmente, tá? Se ele tem a responsabilidade de 40, 50, 60, 80 pessoas, né, ele só consegue dar aula, ele não consegue orientar. Então, vamos separar 2 coisas. Momentos expositivos, você pode trabalhar com qualquer quantidade de pessoas. Momentos de orientação e feedback nas atividades que os alunos estão fazendo, você só consegue trabalhar com grupos menores de pessoas. Então, a gente assessora inúmeras instituições para o uso de metodologias ativas. Então, eu assessoro instituições que trabalham com 40, 50 alunos numa turma, às vezes até 60. E aí a gente orienta que o professor trabalhe com 2 ou 3 monitores para que eles possam dar feedback ao mesmo tempo para diversos grupos menores. Mas tem recursos tecnológicos para você utilizar metodologias ativas em turmas grandes, mas eu, como educador, parto da premissa que o feedback tem que ser individual, e aí não tem jeito. Tá? Tem mais uma pergunta, Júlia? Temos do Rodrigo, do Dante, confundi, o Dante. Como um aluno ou aluna irá estudar um determinado conteúdo com antecedência, sem antes ter um primeiro contato com o professor dessa determinada disciplina? É bem legal a pergunta, que vocês têm toda uma estratégia. Sim, sim. Claro, Dante, que ele tem um contato prévio, né? Quer dizer, ele começa o semestre dele, a gente não tem disciplinas e não é semestral também, a gente trabalha com aquilo que você chama de disciplina, que a gente trabalha com projeto, a gente trabalha com um de cada vez. Ele faz um, depois ele faz outro, e não tem disciplinas concomitantes. Mas isso não muda o teor da sua pergunta. O professor, claro, vai receber esses alunos, né, vai explicar para eles o contexto, vai falar aonde que a gente quer chegar, qual é o desafio que eles têm que resolver, que entregas que ele tem que fazer, e quais são todos os conteúdos que ele tem que estudar ao longo daquele projeto. Evidentemente, o primeiro, segundo dia de aula, o professor vai fazer todas essas abordagens. Dali em diante, ele só vai fazer atividades em sala, atividades pelas quais o aluno tem que ter estudado previamente um conteúdo já selecionado por ele, já colocado na plataforma virtual, seja um capítulo de um livro digital, seja um vídeo, uma videoaula, seja um objeto de aprendizagem qualquer, que o professor selecionou a partir da sua curadoria, colocou na plataforma para ele e já definiu como atividade prévia obrigatória para aquela atividade que será realizada em sala. Tudo isso ele explica inicialmente nos primeiros dias de aula, mas dali em diante, o aluno tem todo um cronograma, quando ele entra na plataforma, ele sabe, para cada dia de aula, tudo que ele tem que ter estudado previamente, né, ao longo daquele projeto, ou de uma disciplina. Então, só que o mais importante aí na sua pergunta o professor não explica a matéria antes, o aluno estuda primeiro. A elaboração vem depois e a explicação do professor vem depois ainda. Quando na elaboração ele percebe que os alunos não entenderam bem, daí ele explica. Ele nunca vai explicar antes. O aluno tem que ser capaz de estudar primeiro, porque senão ele nunca vai desenvolver a capacidade cognitiva de compreensão de textos e vídeos por conta própria. Ele nunca será um autodidata, e a nossa missão é transformar esse aluno em autodidata, porque
aprendizado é para o resto da vida, estudo é para o resto da vida. Se tem uma coisa que pode ter certeza que você nunca vai poder parar de fazer, é estudar. Porque se você parar de estudar, perdeu todo o sentido da sua capacidade profissional e até de existir, né? Bom, indo adiante, já me sinalizaram que restam apenas 8, agora 7 minutos, né? Vão ficar levantando as plaquinhas ali para a gente ficar totalmente ansioso, porque tem mais 1 milhão de coisas para falar, mas vamos procurar ser inteligente e fazer uma síntese legal para vocês nesse final aqui, tá? No próximo slide, o que nós temos? Nada, só uma ilustração. Se você quer trabalhar com metodologia ativa, a sala de aula da sua escola não pode ser carteiras enfileiradas com o professor lá na frente no quadro, né? Desculpa, não tem jeito. Você pode ter vários tipos de formatos de salas. Esse aí é só um exemplo de uma sala de ciências biológicas, onde tem as coleções de insetos, de bicho, livros para consulta local, todos os alunos com computador, trabalhando em grupo, professor, monitores, mentores, todo mundo interagindo para produzir um determinado resultado. Tem horas que o professor vai parar todo mundo e falar com todo mundo? Vai. Tem horas que há uma dinâmica coletiva? Sim, mas a maior parte do tempo os grupos estão trabalhando com orientações individuais de mesa a mesa. Até aquela pergunta que a professora fez há pouco, né? Como é que eu trabalho metodologia ativa numa turma grande? Aí é um exemplo de uma turma relativamente grande, né? Onde o professor vai de mesa em mesa ver e dar o feedback para cada grupo do que eles estão fazendo. Já que a maior parte do tempo não é utilizada com a parte expositiva, com aulas expositivas. Na verdade, na Uniamérica, tanto colégio quanto faculdade, é proibido gastar mais de 20% do tempo com aula expositiva, então o professor tem tempo de ir mesa a mesa, orientar. O aluno é protagonista, ele tem que fazer, ele tem que mostrar, ele tem que apresentar aquilo, o professor dá feedback, o professor orienta, o professor esclarece, o professor eventualmente explica. Mas quem explica mais, quem faz mais, quem trabalha mais, quem elabora mais, quem aplica mais é o aluno, evidentemente. Senão o professor não seria um gestor da aprendizagem, seria um dador de aulas. Desculpe a palavra ridícula que nem existe, mas é muito popular, né? Professor dador de aula. Isso aí não precisa mais, isso aí já não há mais necessidade desse tipo de professor. Eu gosto de uma outra frase do Pedro Demo, ele chama esse professor dador de aula de papagaio de pirata, né? Que é mais interessante ainda do que o dador de aula. Mas rapidinho agora, para a gente construir um fechamento aqui. Isso aqui eu já falei para vocês, professor que prepara a aula e professor que prepara atividades de aprendizagem. Vamos adiante, né? A sequência também didática, eu já acabei explicando, ele estuda primeiro, interage com o professor, elabora, no próximo slide ali, continua, né? Ele interage de novo com o professor para dar feedback, ele aplica na prática, interage outra vez com o professor para outro feedback, e no final, no último slide ali, ele pode avaliar o que ele fez junto com o professor para desenvolver metacognição e vai continuar estudando para sempre. Essa é a sequência didática, esses 3 slides que a gente usa na Uniamérica, mas tem N maneiras de modificar isso, cada um pode fazer do jeito que quiser, desde que ele entenda que é um conjunto de elementos necessários para que o aprendizado ocorra, né, e que vai muito além da aula expositiva. Mas eu queria fechar falando outras coisas para vocês. Isso também é só uma ilustração que eu queria provocar vocês, não vou me aprofundar nisso agora. Só fazer uma provocação, já que a pandemia nos trouxe essa realidade, fazer uma provocação para vocês. Essa sala de aula ali, com o professor dando aula na frente, é uma aula presencial ou EAD? E, obviamente, por definição, isso é uma aula presencial, professores e alunos no mesmo espaço físico ao mesmo tempo, né? A pergunta foi só para fazer a provocação. Agora, olha o próximo slide. Isso ali, essa plataforma aí da Minerva School, onde o professor está com um grupo de 20 alunos interagindo, dividindo em grupos menores, discutindo, debatendo, né? Essa aula é uma aula presencial ou EAD? Faça a pergunta, coloca o próximo slide, onde aparece a pergunta, essa aula presencial ou EAD? É óbvio que é uma pergunta ridícula. Por definição, isso é EAD, porque o professor não está no mesmo espaço físico que os alunos. O professor está em São Francisco, na Califórnia, os alunos estão espalhados pelo mundo inteiro, nessa escola específica, tá? Isso é EAD. Mas, hoje em dia, nada disso mais tem sentido, nada disso mais procede, nada disso mais tem valor. Por exemplo, vamos adiante aqui. Um auditório como esse, com o professor falando na frente para uma quantidade dessas de alunos, né? Isso parece muito mais EAD do que aquela plataforma anterior. Na verdade, isso não parece educação à distância, isso parece educação de longa distância. É óbvio que não está sendo, a gestão da aprendizagem não tem como ser construída num ambiente como esse. Já o processo interacional, mesmo no nível virtual, né, a chamada telepresencialidade, né,
me parece muito mais presencial, muito menos EAD do que aquele auditório lotado lá que presencial. Então, o que aconteceu na prática hoje? Pode passar o próximo slide? Nós estamos propondo ao Ministério da Educação que ele considere a telepresencialidade como presencial e só considere EAD o que for assíncrono. Onde houver interação síncrona, que seja considerado presencial. Porque se um psicólogo já pode atender virtualmente, se um médico pode atender, se um nutricionista pode atender. Tem um exemplo ali, a enfermeira fazendo o exame físico no paciente nos Estados Unidos, dando os sinais, dando os dados desse exame para o médico, que está ali à distância, na telinha do computador, e fazendo o diagnóstico e prescrevendo o tratamento para essa paciente. Se tudo isso pode acontecer telepresencialmente, se essa interação ou teleinteração acontece, né, com muita propriedade, por que não na educação isso não ser considerado como também o mesmo valor da presencial? Então, nós estamos propondo ao Ministério da Educação que EAD seja só o que é assíncrono, o resto é tudo presencial. Olha que interessante, que mudança radical vai ter. Mas para fazer o fechamento, que estamos no último minuto, eu gostaria de falar para vocês a consequência principal que a pandemia nos ajudou a identificar, que nos convidou a refletir, não é mais o que aprender nem como aprender, mas é por que e para que aprender, ou por que e para que ensinar, melhor dizendo, tá? Por que isso é importante hoje? Porque a aprendizagem só faz sentido se ela for efetiva. Se for para ela esquecer amanhã, não faz sentido. A aprendizagem só faz sentido se ela for significativa. Para ser significativa, ela tem que conversar com o know-how daquele estudante, com o seu contexto de vida e com o seu conjunto de informações prévias. A aprendizagem só faz sentido se ela for relevante, ou seja, se aquilo que ele estiver aprendendo tiver utilidade prática, não é utilitarismo, é utilidade na vida dele, pessoal, na vida profissional, que aquilo tenha alto valor agregado para o seu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto profissional. Então, se a aprendizagem não for relevante, não for significativa e não for efetiva, por que nós estamos perdendo tempo ensinando? E aí, a pandemia nos convida a refletir qual o valor que isso tem. E aí nos remete ao último slide, o penúltimo slide ali, que seria o que nós chamamos de aprendizagem evolutiva, né? Que é você associar os conhecimentos da ciência, da tecnologia, das profissões que trabalham nas escolas, com as questões de saúde, bem-estar, sustentabilidade, compromisso com o outro e com a transformação pró-evolutiva da sociedade como um todo. Senão o aprendizado não tem razão de ser. Se não for para tornar você alguém melhor e, a partir disso, você ajudar o planeta a ser um lugar melhor, por que eu estou aprendendo? Por que eu, como professor, estou ensinando algo para alguém, se não for para esse desenvolvimento pró-evolutivo? E aí a gente consegue terminar, no próximo slide, fazendo uma síntese dos 5 elementos de aprendizagem que nós consideramos na aprendizagem evolutiva. Desde o mais comum, que a gente já faz, que é aprender a saber, que é o conteúdo mesmo, conhecer e compreender mais e melhor os conhecimentos inerentes à vida e à profissão, isso no caso do ensino superior, profissão, né? Conteúdo. Depois, aprender a fazer, desenvolvendo habilidades e atitudes necessárias a uma vida equilibrada e ao pleno exercício profissional. Depois, aprender a entender melhor o mundo e as pessoas. Estamos falando aí de paradigma, de modelo mental, de mindset. Depois, aprender a conviver em harmonia com a diversidade de vida existente nesse planeta. E, finalmente, aprender a evoluir, né? Se tornando uma pessoa melhor a cada dia, transformando a si mesmo primeiro e ao mundo ao seu redor por meio do seu exemplo e das suas ações. São 5 linhas integradas de aprendizagem, que dentro do que no contexto que nós chamamos de aprendizagem evolutiva, que sem a qual não faz sentido existir uma escola, um colégio, uma faculdade. Porque se é para passar conteúdo, o cara fica em casa e acessa esse conteúdo na internet. Se não é para construir algo diferenciado, integral e formativo nessas pessoas, ele fica em casa acessando conteúdo de graça. Não precisa de ninguém para isso. Agora, ele precisa muito de um professor, orientador, mentor, preceptor, gestor da aprendizagem. Por isso eu termino aqui no último slide, que é o slide falando desse tipo de professor, deste novo professor. A gente utiliza ainda a palavra preceptoria, talvez exista uma palavra melhor para isso, mas é o professor preceptor, é o professor que é capaz de, primeiro, acolher este aluno, receber bem, ter empatia para poder conhecer a história da pessoa, se colocar no lugar dela para criar um vínculo de confiança com esse aluno. Ser capaz de orientar, que é ensinar, explicar, responder, dar feedback, convidá-lo a pensar, a discernir, a comparar, a criticar, ou seja, a desenvolver-se enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto cidadão, enquanto as suas competências.
ser capaz de encaminhar esse aluno para outros professores, para outros especialistas, para materiais específicos, selecionar cada um. Na Uniamérica, hoje, a gente está chegando num nível em que cada aluno tem um currículo diferente, cada aluno estuda coisas diferentes, selecionadas pelo professor, porque entende que a necessidade dele é diferente da do outro aluno, da mesma turma dele. E por fim, ser capaz de acompanhar esse aluno, sempre, né, vendo se ele está progredindo, vendo se ele está melhorando, vendo as suas lacunas de compreensão, as suas dificuldades. Para mostrar tudo isso, para fechar tudo isso aí na prática, nós não concebemos um professor hoje, preceptor ou gestor da aprendizagem, que não seja capaz de fazer esses 4 elementos. Para começar, um professor que hoje entra numa sala de aula e sai daquela sala de aula ao final de um semestre, ou ao final de um período letivo, sem conhecer cada um dos seus alunos pelo nome e pela sua história de vida, não é um professor. Então, convido a vocês, ao final dessa live, a refletirem sobre esses elementos desse novo professor, preceptor e gestor da aprendizagem. Vejam se isso não faz sentido para vocês, vejam se isso não é realmente relevante no final. E deixo aí uma frase do Mark Twain para a gente inserir, para a gente terminar, né, que é a frase que ele chama atenção para o nosso propósito. Os dias mais importantes das nossas vidas são o dia da sua vida, o dia que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. Porque sem propósito, nada faz sentido na nossa vida. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham apreciado aí a palestra com o professor Diogo Braga. E agora nós gostaríamos de convidar vocês para a nossa última retransmissão deste mês, que será com a professora Tenille Vicenzi e o tema Educação que Transforma. Então, a professora Tenille, ela passou por uma experiência, né, de um ano sabático, e a partir disso ela teve uma série de experiências que ela compartilhou nessa retransmissão. Também consideramos essa aí uma live muito boa, e nós estamos fechando aí esse ciclo de retransmissões de palestra do Instituto com a professora Tenille. Então, no dia 27 de janeiro, nós aguardamos vocês e agradecemos aí mais uma vez a presença de vocês conosco. Com relação à emissão do certificado, vocês vão clicar no link da descrição do vídeo ou abrir o aplicativo da câmera do celular e apontar aqui para o QR Code. Vocês vão acessar via Facebook ou Google, verificar se o nome e o e-mail de vocês estão corretos, e aí vocês vão digitar o código 8888 para emitir o certificado. Em seguida, vocês clicam lá no botão Gerar Certificado. Mais uma vez, lembrando que os nossos certificados eles ficam disponíveis gratuitamente 48 horas após o término da retransmissão aqui, e que a gente respeita o horário de Brasília, o fuso horário de Brasília. Mais uma vez, o código 8888. Agradecemos, então, a participação de vocês hoje aqui conosco e aguardamos vocês na nossa última retransmissão de janeiro com a professora Tenille. Boa noite a todos.